Bom, a gente vai conversar agora com a Raila ou Raíla? Raíla Souza, que é arquiteta paisagista. E a Raíla, ela é autora daquele trabalho que foi mencionado aqui na sexta-feira, Corredores Verdes, uma estratégia para o planejamento urbano e paisagístico de Teresina, como efeito mitigador da temperatura. Ela é mestre em análise e planejamento espacial pelo IFP e atua com planejamento e execução de projetos de paisagismo. Raíla, bom dia. Até que ponto que esses corredores verdes podem efetivamente contribuir para a redução da temperatura e como isso poderia ser feito? Bom, Cíntia, agradecer pelo convite. Primeiramente, desejar bom dia a todos vocês, todos os telespectadores aqui do programa. E os corredores verdes têm sido há muito tempo já discutido, né, no meio urbano a sua implementação, não só por conta da sua eficiência, mas principalmente por todos os benefícios que esses corredores trazem, não só para as pessoas, né, das cidades, mas principalmente para o meio urbano, né, para a vivência desse meio urbano. E esses corredores verdes, eles são faixas lineares dispostas no meio urbano que conecta fragmentos verdes, né, de parques, bosques, praças, e faz essa conexão de áreas no meio urbano. Aqui em Teresina, né, como todos bem sabem, nós temos uma temperatura elevada o ano inteiro, que se intensifica, né, principalmente aí no período de agosto a dezembro. Essencialmente setembro, outubro, novembro e dezembro, por conta do BR-Obrô, né? E obviamente que todas as pessoas sentem a diferença, né, quando você está em um ambiente com a arborização e um ambiente sem arborização. E nessa pesquisa nós trouxemos exatamente isso, né, de que forma esses corredores poderiam transformar, né, não só o ambiente urbano de Teresina, mas principalmente trazer esses benefícios, como a questão da mitigação de temperatura. Então, dispostos na malha urbana, nós já temos alguns corredores, só que eles não têm ainda uma estrutura, né, um porte, para que funcione efetivamente com todos esses benefícios, né, com uma área de vegetação mais abundante, com bastante arborização, área para passeios, né, e esse projeto de pesquisa ele trouxe exatamente essas funcionalidades para que esse olhar voltado para a Teresina nós pudéssemos aí especificar algumas áreas com possibilidades para funcionarem como corredores verdes. Quais seriam essas áreas? A pesquisa foi pautada na região da Zona Leste, no bairro Verde Lá e no bairro Vale do Gavião, né? Há um eixo de conexão entre os bairros, que é a Avenida São Gonçalo, no Verde Lá, em conexão com a Avenida do Contorno Rodoviário, no bairro Vale do Gavião. E é uma ampla faixa de vegetação, e dentro desse corredor nós fizemos a distinção de áreas verdes e áreas vegetadas e áreas não vegetadas, fazendo a pontuação da temperatura do ar e da umidade do ar, para que a gente tivesse esse comparativo, né, do microclima desse local. Tanto que os resultados, né, foram bem surpreendentes, porque nas áreas em que contém maior índice de vegetação, nós tivemos aí cerca de 1,5 a 1,8 graus Celsius de diferença para áreas não vegetadas nesse mesmo eixo de corredor. Então é mais do que uma sensação, é real mesmo. Quando às real. vezes você entra, por exemplo, no jardim, sim, você tem aquela sensação de bem-estar, isso é por causa da redução da temperatura mesmo. Correto. Né? Não só essa percepção emocional, física, né, mas principalmente de tudo que esse ambiente proporciona, né, de conforto, principalmente conforto térmico, né? Quais seriam, por exemplo, as plantas a serem utilizadas para a formação desse corredor verde? Corredores verdes em áreas urbanas há sempre uma diversificação, né, em relação à vegetação. Por quê? Algumas áreas a gente consegue ter um porte arbustivo maior, com árvores, né, maiores, e
a depender de onde esse corredor está situado, você não consegue tanta arborização, mas só o fato de você prever alguns jardins, né, mesmo que com plantas herbáceas ou alguns arbustos, a gente já consegue uma melhora, né, nessa aclimatação do ambiente. Entendi. Seriam projetos caros, assim, porque normalmente as prefeituras, elas não investem muito nisso. Primeiro que esse assunto do meio ambiente nem é um assunto que domine as discussões. É lamentável, Correto. mas é verdade, Sim, né? correto. E aí quase sempre a justificativa é o custo. Sim. Então, assim, esse projeto que você fez é um exemplo de como pode ser viável você criar soluções aí para mitigar, né? Correto. As temperaturas. Até porque os corredores verdes, a única... O que ele tem, de fato, é uma arborização. Então, não necessariamente pavimentação, né? Preferível até que a gente tenha jardins, né? Com plantas diversificadas ao longo desse corredor verde. E, principalmente, que a gente consiga fazer essa conexão desses fragmentos de áreas verdes entre praças, parques urbanos, bosques, com esses eixos que vão fazendo essa conexão. Favorece a biodiversidade, né, a dispersão da fauna, da flora. Tá. Outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, esses corredores verdes são exemplos, aí você usou isso num trabalho. Mas como que nós, moradores da cidade, poderíamos fazer para também contribuir na nossa casa? É possível a gente fazer alguma coisa que possa atenuar essa temperatura elevada? Sim, certamente, né? A construção civil, ela tem aí, com o passar do tempo, adquirido, assim, muitas possibilidades, né? Não só para a arquitetura, como para o paisagismo, mas essencialmente para as formas de morar. E o pós-pandemia nos mostrou exatamente isso, né? Que a qualidade de vida, ela está muito atrelada ao nosso cotidiano, né? Ao nosso dia a dia, principalmente a nossa casa. Então é comum, né, hoje, que as pessoas queiram trazer um pouco mais desses elementos de vegetação para a casa. Como fachadas verdes, né, telhados verdes e entre diversos outros elementos que a gente dispõe, né, hoje, de possibilidades, não só também de um paisagismo, né, com árvores nativas, com plantas frutíferas, para trazer exatamente esse espaço mais harmonioso, mais aconchegante para os nossos lares, né? Uhum. Dá para fazer, por exemplo, em apartamento? O que dá para fazer? Apartamento. Os ambientes em que você não consegue cultivar no solo, você tem a possibilidade hoje de cultivar em vasos, né? Inclusive arbustos de porte grande até, né, em áreas avarandadas, desde que, obviamente, você disponha aí de um espaço com boa luminosidade, né, e uma área em que você consiga dispor desses elementos para cultivar. Porque eles ajudam, amenizam. Eu até imagino, por exemplo, numa varanda, você citou aí um arbusto, ele vai crescer, então aquilo dá uma quebrada naquele sol, né? Exato, correto, exatamente. O que você acha, por exemplo, daqueles residenciais que são construídos dentro dos programas habitacionais e eles não fazem nenhum tipo de paisagismo? Então você tem, às vezes, residenciais que são em lugares distantes e você olha para os vídeos de divulgação deles, não tem uma árvore plantada. Correto, Cíntia. É lamentável, né? Porque você, de fato, exclui principalmente a população mais vulnerável e que mais necessita ter acesso a algo que é de fundamental importância hoje em dia, né? Você ter um espaço verde, espaços vegetados próximo às edificações, né? Às casas das pessoas, para que a gente consiga ter esse conforto, né, ambiental, esse conforto de temperatura e principalmente essa relação, né, com o meio ambiente urbano, porque só aí já é uma forma de certa forma, você impedir que essas pessoas tenham acesso a algo que é tão simples e tão básico, né, como a saúde. Olha, eu vi um dia desses
Não é um projeto, já existe. É numa cidade da Holanda, onde as paradas de ônibus, elas têm o teto verde. Sim. E, inclusive, eles fizeram um estudo mostrando que as abelhas que estavam desaparecendo, elas retornaram, porque aí acabou se criando em cima dos pontos de ônibus uma coisa assim, a imagem incrível, né? Correto. E aí você tem as abelhas que voltam também, mas assim, isso é só um exemplo do que poderia ser feito. De uma possibilidade. E eu percebo que a gente, talvez por não ter a cultura de associar a arquitetura ao paisagismo, a gente tem uma arquitetura que ela é muito hostil ao verde. Correto. E ela, ainda por cima, estimula o não verde. Quer dizer, a você não ter planta, a você realmente tirar o que tiver. Tanto Isso. que muitas empresas, muitas construtoras, quando vão fazer um projeto, a primeira coisa que faz é desmatar tudo, é tirar tudo que tiver, né? Correto, correto. É muito difícil, né, incorporar ainda o paisagismo à arquitetura em si, principalmente porque o primeiro ponto a ser moldado é o comportamento do profissional, né, do profissional arquiteto, de entender que a arquitetura ela é aliada fundamental do paisagismo. Então, certamente você vai ter um espaço muito mais aconchegante, harmonioso, quando você consegue aliar as áreas verdes com a área construída. Uhum. Nesse caso das paradas de ônibus, poderia facilmente ser adotado aqui, né? A gente tem tanto sol, né? Certamente. Fora que, além desses corredores verdes, as diversas possibilidades que nós temos na malha urbana em relação à vegetação, há também a questão do favorecimento à biodiversidade, como você bem citou, né? Esse exemplo lá da cidade de Holanda. E nós teríamos aqui, de certa forma, a dispersão de sementes, porque começa também os pássaros, a atração desses animais, sim, né? A questão da flora também, a dispersão de sementes que favorece isso, né? Então, essa conexão de pequenos fragmentos de vegetação, de áreas verdes, de parques urbanos e praças e bosques, com esses eixos lineares, seria de grande importância, né, para o meio urbano. Cada árvore que é cortada em Teresina contribui para aumentar a temperatura? Certamente, com certeza contribui muito. Principalmente se não é reposta, né? Principalmente. E o fator tempo é crucial, né? Quando ela é reposta, não é imediato. Não é imediato. Exatamente. Eu sempre falo isso para os meus clientes, para os meus colegas, que planta requer tempo. Você planta e, a depender da espécie, você vai esperar aí 5, 6, 10, 15 anos a ver uma espécie, né, já grande, considerável assim em relação ao tamanho. Mas que com um planejamento adequado, a gente consegue essa previsão, né, para essas áreas. Tá certo. Esse seu estudo, ele foi apresentado para alguma prefeitura, alguma coisa? Ainda não foi. Ele foi apresentado só como defesa do mestrado, né? E agora a gente vai seguir aí com a produção dos artigos e continuar com os estudos, porque eu já venho estudando sobre esses corredores desde a graduação. Ah, maravilha. Pois vamos torcer para que alguém se interesse. Muito Excelente. bem. Obrigada, Raíla. Eu que agradeço. Sucesso para você.